Bom, o Campeonato Carioca também começa a se aproximar do fim. Todo mundo sabe que o Flamengo ganhou a Taça Guanabara e que já tem vaga garantida na decisão. No fim de semana teremos 2 jogos. Vasco enfrenta o Olaria no sábado e temos Fla-Flu no domingo. 2 jogos no Engenhão. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Vasco vai passar pelo Olaria. Por quê? O jogo do domingo passado foi disputado em circunstâncias diferentes desse próximo. Ali o Olaria se agarrava a um resultado positivo, que podia ser, por exemplo, o empate, e que acabou sendo, necessário para ele passar adiante. E o Vasco já classificado, tem um pouco de dúvida se o Vasco pôs todo o seu potencial em prova. O jogo do próximo sábado é diferente. O Vasco precisa efetivamente ganhar. Na realidade, eles podem até empatar e um ganhar do outro nos pênaltis. Tudo bem. Mas o Vasco tem muito mais necessidade de ganhar do Olaria do que o Olaria do Vasco. Porque se o Olaria ganhar do Vasco, é algo fantástico, extraordinário. É uma zebra absolutamente formidável. Será um dos maiores resultados da história do futebol do Olaria. O Vasco não. Se o Vasco perder do Olaria, ele jogará por terra um trabalho que ele iniciou a partir do segundo turno e que vinha dando resultados positivos. Haverá uma cobrança extraordinária de sua torcida e tudo que o Vasco conseguiu recuperar nesse período, nesse segundo turno do Campeonato Estadual e na Copa do Brasil, onde ele também vem bem, fez uma exibição fantástica em Recife, cairá por terra. Então o Vasco tem a necessidade de vencer. O time do Vasco é melhor, o Vasco tem a torcida a seu favor, o Vasco tem tudo que um clube grande tem a seu favor. Então, eu acho que muito difícil que o Vasco consiga perder a vaga para o Olaria. Resta saber, na realidade, quem o Vasco vai enfrentar na final da Taça Rio, o Flamengo ou o Fluminense. Eu acho que o Fla-Flu é o jogo mais difícil que existe para você fazer um prognóstico. Porque a história conta, normalmente, quando um está mal, vence aquele que está bem. Isso já aconteceu diversas vezes na história. Só que dessa vez, os dois se equivalem. Fizeram partidas ruins contra times pequenos, estão mais ou menos no mesmo patamar. Os elencos, se você espremer a laranja, eles mais ou menos se equivalem, ou seja, eles estão em condição de igualdade nesse momento. E a única diferença é que o Flamengo já está garantido na final. Mas no jogo em si, isso não vai importar. Porque o Flamengo luta pelo título sem ter que disputar a decisão. E uma vitória nesse jogo seria fundamental. Mas eu acho que eles se equivalem em vários sentidos. E somada a mística do Fla-Flu, de que é sempre muito difícil fazer um prognóstico sobre esse jogo, é muito difícil apontar um vencedor previamente. Acho apenas que se o Flamengo repetir contra o Fluminense as partidas muito ruins que ele fez contra alguns times pequenos, ele vai perder a vaga. O futebol que o Flamengo mostrou contra o Macaé foi absolutamente lamentável. Não é possível que um clube da grandeza do Flamengo, com um elenco caro, com Ronaldinho Gaúcho, o Flamengo fez um esforço extraordinário para trazer esse jogador, ganhando um salário formidável, que o Flamengo perca a possibilidade de disputar uma vaga com o Olaria porque empatou com o Macaé. É forte. Se o Flamengo repetir o futebol que ele jogou contra alguns times pequenos, ele certamente perderá a vaga. E ao Fluminense, bastará jogar o feijão com arroz que ele jogou até aqui, caso o Flamengo jogue uma partida ruim. Mas eu não tenho a coragem de apontar um vencedor nesse jogo. Acho que aquele que errar menos vencerá. Fico por aí.